Olá, prezados, tudo bem? Meu nome é Juan Manuel Martín, eu sou o professor de espanhol e o dia de hoje eu estou aqui para apresentar um pouco o conteúdo e o mais importante da terceira fase e como a minha matéria, que você pode compartilhar comigo e com o Instituto aqui, o espanhol, o curso da língua espanhola, como ela se inserta nessa terceira fase da prova do CACD, do concurso de admissão à carreira diplomática. Então, vamos começar, vamos falar um pouquinho da história, como que era antigamente ou anos anteriores, como era a cobrança da banca na prova e como é conforme tem sido publicado no último edital de 2017. Então, se vocês me acompanharem aqui, o que a gente tem já nos anos anteriores é o seguinte: antigamente, desde 2006, 7, 8 e até 2009, a prova de espanhol ela fazia parte da quarta fase da prova do concurso da carreira de admissão à carreira diplomática, né? E essa era uma prova escrita e era uma prova discursiva. O que isso significava? Essa prova era uma apresentação de um texto ou de mais de um texto em espanhol, no caso, e vocês tinham que responder questões relacionadas a esses textos. 4 ou 5 questões e dava um limite de certas linhas para você redatar sua resposta. O que sim tinha de interessante era que antigamente essa prova que era de caráter exclusivamente classificatório, você podia escolher uma segunda língua, que podia ser uma opção entre alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, japonês ou russo. Já em 2009 e 2011, ou seja, 2009, 2010 e 2011, a prova de espanhol também foi parte da quarta fase, só que as provas escritas de espanhol e de francês já começaram a ter um valor diferenciado e cada uma delas tinha uma pontuação de 50 pontos cada prova para chegar à totalidade de 100 pontos, né? Continuava sendo discursiva essas cobranças, ou seja, por que eu falo discursivas em relação às objetivas? Objetivas você tem múltipla escolha, você tem a questão, né? E tem 5 ou mais opções, geralmente são 4, da A, B, C e D. E você tinha que escolher dentre essas opções. Essa é a prova objetiva. 2012, 2013, continuava sendo a prova escrita de espanhol, discursiva. Porém, já em 2014, 15 e 16, essas provas eram de caráter objetivo. Como a gente pode ver, passaram a ser da quarta fase à terceira fase. Então, juntaram-se a língua espanhola, a língua francesa, junto com a história do Brasil, geografia, política internacional, língua inglesa, noções de economia. Então, formaram parte da terceira fase e a maior diferença com anos anteriores era que essa prova passou de ser subjetiva ou discursiva, quer dizer, de ter respostas abertas ou respostas escritas, redações, a ter múltiplas escolhas. Para alguém isso aí é mais fácil, para outro será mais difícil, mas isso é o que aconteceu. Isso tinha acontecendo em 2015, 2016 e considerávamos que ia acontecer a mesma coisa em 2017, mas já surgiu um boato e que o nosso instituto já tinha uma certa informação de que podia acontecer alguma mudança na estrutura e finalmente aconteceu. Teve uma mudança e esse ano, 2017, temos essa mudança, como podemos ver aqui, o concurso à carreira de diplomático teve essa mudança no edital e está apresentando que continua sendo a nossa língua espanhola na terceira fase, continua estando na terceira fase, porém, essa nova prova já tem uma outra estrutura. Qual é a estrutura da prova? A estrutura da prova ou o conteúdo da língua espanhola consistirá na elaboração de um resumo em espanhol a partir de texto escrito em língua espanhola. E a segunda atividade será uma versão de um texto do português para o espanhol. Então, fazendo o resumo, antigamente era responder
ou você dá respostas discursivas, escrever respostas em base em um texto. Depois passou a ser terceira fase, isso era na quarta fase, passou a ser terceira fase e as provas eram objetivas, você tinha opções, um texto, tinha perguntas ou questões em relação a esse texto e responder, ou escolher as respostas, na verdade, escolher as respostas apresentadas na prova. E agora, a partir desse ano, tem um novo formato. O formato é com duas atividades, uma de resumo e outra de versão. O resumo vai ser um texto em espanhol, no qual você vai ter que tirar as ideias principais e reescrever ou reelaborar um novo texto na mesma língua, né? Em espanhol, só que tendo e considerando as questões bem importantes, como a capacidade de síntese e a reelaboração num registro culto. Isso significa respeitando a sintaxe e as regras gramaticais da língua espanhola. Para a segunda atividade, a atividade de versão, justamente é isso. Você vai receber um texto em português, ao que terá que passar ou alterar e versionar ao espanhol, respeitando também a fidelidade ao texto-fonte e a correção morfossintática e lexical. Resumo, tirando as ideias principais, reelaborando um novo texto e reduzir em menos quantidade de palavras o que o texto original diz. Já a versão é justamente utilizando próprias palavras e próprias ideias e dá a possibilidade de elaborar com seu próprio entendimento com o que você tem em relação ao texto-fonte. Agora, como que a gente pode fazer, ou como faremos aqui, a Clio tem uma ferramenta bem importante para você tentar acessar ou se aproximar o mais possível ao formato da prova. A gente tem cursos preparatórios para poder ter essas ferramentas e você se sentir bem confiante na hora de passar a prova do concurso de admissão à carreira diplomática. Teremos classes que são justamente derivadas à interpretação de texto, classes ou aulas que são focadas à versão. Fazemos as duas atividades. Então, eu convido vocês justamente para acessar o nosso conteúdo dentro do conteúdo do programa que temos no Instituto e ver o que você considera que seja o mais factível para você. Temos a possibilidade também, ou você tem a possibilidade de produzir suas próprias respostas, as quais podem ser corrigidas através da plataforma que o Instituto vai disponibilizar. Em definitiva, o que eu queria fazer hoje era explicar essa mudança que houve na estrutura, no formato da prova nesse decorrer dos anos. Esse ano 2017, em definitiva, teve uma última mudança e agora a prova vai consistir em uma atividade de resumo e em uma atividade de versão. Ambas duas atividades serão o que será cobrado na banca da prova ao ingresso ou a prova de admissão à carreira diplomática no Instituto Rio Branco. Muito obrigado, eu espero que vocês nos acompanhem nesse caminho até poder realizar essa prova com muito sucesso. Muito obrigado e até mais.